Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Se você quer ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo e comente Amém para ativar o algoritmo e levar essa palavra para mais pessoas que precisam. Neste momento, eu convido você a se revestir da armadura de Deus. O Salmo 5 não é apenas um texto poético, é uma arma de guerra espiritual deixada pelo rei Davi para aqueles que sabem que a vitória se conquista de joelhos, mas com a boca cheia de autoridade. O versículo 1 começa com um clamor profundo. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Entenda algo poderoso aqui. Deus não ouve apenas o que você diz, Ele ouve o que você medita. A sua meditação é a frequência da sua alma. Se você medita no medo, você atrai o que teme, mas se você medita na palavra, você atrai o milagre. Eu decreto agora que a sua meditação será transformada. Você não vai mais ruminar a derrota, você vai ruminar a vitória. Você vai declarar que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Oração de ativação. Senhor, eu ativo agora o ouvido espiritual do meu irmão e da minha irmã. Que eles entendam que o Senhor está atento ao clamor que sobe deste vídeo. Que toda barreira que impede a oração de chegar ao trono seja despedaçada agora. Nós estabelecemos uma conexão direta com o céu. O que ligarmos na terra será ligado no céu, e nós ligamos agora a cura, a libertação e a abertura de portas. No versículo 2, Davi diz: atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Observe a expressão Rei meu. Quando você reconhece Deus como Rei, você está dizendo que Ele tem a jurisdição total sobre a sua vida. Um rei protege os seus súditos, um rei provê para o seu povo. Se você está passando por escassez, lembre-se que o seu rei é o dono do ouro e da prata. Como diz em Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu profetizo que a provisão real do Palácio Celestial está descendo sobre a sua mesa hoje. Não faltará o pão, não faltará o azeite e não faltará o recurso para você cumprir o seu propósito. Diz a palavra no versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Meus irmãos, amanhã é o útero do dia. O que você planta na manhã, você colhe no restante das horas. Davi não esperava o problema aparecer para orar. Ele orava antes para que o problema nem tivesse espaço. E vigiarei significa que ele ficava na torre de vigia, esperando a resposta. Eu ativo em você o espírito de sentinela. Você não será mais pego de surpresa pelas ciladas do inimigo. Você terá discernimento para ver o lobo vindo de longe e autoridade para expulsá-lo antes que ele toque no seu rebanho. O Salmo 5:4 nos traz uma segurança inabalável. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Se o mal está tentando fazer morada na sua mente através de pensamentos de suicídio, de depressão ou de desespero, eu ordeno agora, sai. O mal não pode habitar onde Deus está. E como você é templo do Espírito Santo, o mal está sendo despejado agora. Eu aplico o sangue de Jesus nos umbrais da sua mente e do seu coração. Onde havia trevas, agora brilha a luz do está escrito. Conectando com Salmos 66:3, que diz: dizei a Deus,
Quão terríveis são as tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Nós entendemos que a resistência do inferno é quebrada pela manifestação da glória de Deus. O versículo 5 do Salmo 5 diz que os loucos não pararão diante dos olhos de Deus. Aqueles que se levantam contra você com soberba, achando que podem destruir sua vida, serão confundidos. Eles não suportarão o brilho da presença de Deus em você. Eu decreto que toda língua caluniadora será emudecida. Toda fofoca que tentou manchar sua honra vai cair por terra, porque o Senhor é quem justifica o seu povo. Oração de ativação. Senhor, conforme o Salmo 5:8, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Eu oro agora por caminhos que foram bloqueados, pessoas que estão com a vida travada, negócios que não prosperam, casamentos que estão no deserto. Senhor, aplana o caminho, tira as pedras, remove os obstáculos invisíveis, quebra as correntes da estagnação. Eu profetizo que a partir de hoje você vai caminhar em solo firme e plano. Onde havia buracos e armadilhas, haverá uma estrada de vitória preparada pelo Senhor. No versículo 7, vemos o segredo do acesso. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Você não entra na presença de Deus por mérito próprio, mas pela benignidade dele. É a graça que te sustenta. Eu declaro que essa mesma graça está abrindo portas que homens fecharam. Portas de emprego, portas de ministério, portas de reconciliação. Se alguém disse não para você, o Deus do sim está dizendo: entra, porque a minha benignidade te deu o passe livre. A palavra continua expondo a natureza do inimigo no versículo 9. Porque não há fidelidade na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. O inimigo usa palavras para tentar te enterrar vivo. Mas eu te lembro de Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu condeno agora toda palavra de maldição, toda palavra de derrota e todo veredito contrário à sua felicidade. O sepulcro que abriram para você será o lugar onde os seus problemas serão enterrados, mas você sairá de lá em ressurreição e glória. No versículo 10, Davi pede que Deus declare os ímpios culpados e que eles caiam por seus próprios conselhos. Isso é justiça divina. Você não precisa se vingar. Você não precisa brigar com ninguém. Deixe que o tribunal do céu cuide dos seus perseguidores. Enquanto eles tramam o seu mal, Deus trama a sua exaltação. Eu decreto que os planos do inimigo contra a sua família vão retroceder. O feitiço vai virar contra o feiticeiro, e a armadilha vai prender quem a armou. Você está guardado sob as asas do Altíssimo. Chegamos ao versículo 11, o momento da celebração. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. A alegria do Senhor é a sua força. Eu profetizo que o espírito de luto e de tristeza está saindo da sua casa agora. Receba o óleo de alegria. Comece a louvar, comece a glorificar, porque a sua defesa não é humana, é divina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode tocar no ungido do Senhor sem sofrer as consequências. Você é propriedade exclusiva de Deus. E para selar este roteiro de poder, o versículo 12 declara: Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Imagine um escudo que te cerca por todos os lados. Não há brecha para o dardo inflamado do maligno. A benevolência de Deus é o seu favor. Eu declaro que o favor de Deus vai te preceder em todos os lugares. Quando você chegar em um lugar, as pessoas vão te olhar e sentir algo diferente, porque a glória de Deus estará sobre você.
Você será favorecido em contratos, favorecido em exames médicos, favorecido em relacionamentos. O escudo está ativado. Continuação da exposição profunda. Meus irmãos, entendam que o Salmo 5 é um salmo de governo. Quando Davi fala sobre amanhã, ele está falando sobre prioridade. Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Salmo 5 é a aplicação prática desse versículo. Quando você dedica os primeiros minutos do seu dia, ou os primeiros momentos desta oração para reconhecer a soberania de Deus, você está colocando o reino em primeiro lugar. E o resultado é automático. As coisas começam a ser acrescentadas. A paz é acrescentada, a saúde é acrescentada, a prosperidade é acrescentada. Eu quero falar agora com você que se sente injustiçado. Talvez, no seu trabalho, alguém tenha levado o crédito pelo que você fez, ou talvez alguém tenha mentido sobre você. O Salmo 5:10 diz que Deus é o juiz. Não gaste sua saliva tentando provar sua inocência para quem não quer acreditar. Faça como Davi. Apresente sua causa ao rei pela manhã e vigie. O Senhor trará a sua justiça à luz como o sol do meio-dia. Eu decreto que a sua honra será restituída. Onde você foi envergonhado, você será duplamente honrado. Deus está preparando uma mesa diante de você, na presença dos seus inimigos, e Ele vai ungir a sua cabeça com óleo até que o seu cálice transborde. Vamos mergulhar na autoridade de João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra que estamos liberando aqui é o Verbo vivo. Quando você diz, o Senhor me abençoa com um escudo, você não está apenas repetindo uma frase, você está liberando o próprio Deus para agir na sua realidade física. Eu ordeno agora que toda estrutura de enfermidade no seu corpo se desfaça diante do Verbo. Se há um caroço, que ele desapareça. Se há uma inflamação, que ela seque. Se há uma dor na coluna, que os ossos se alinhem agora. Pela autoridade do nome de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, receba a sua cura total. Oração de ativação para a família. Senhor, o Salmo 5 diz que o mal não habitará contigo. Nós estendemos essa palavra sobre os filhos, sobre os netos, sobre o cônjuge de cada pessoa que ouve este vídeo. Que o espírito de rebeldia saia, que o espírito de vício seja quebrado. Nós levantamos o escudo da benevolência sobre o teto desta casa. Que haja paz, que haja união, que haja o perfume de Cristo em cada cômodo. Eu decreto que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor deu ordens aos seus anjos a teu respeito. Pense na autoridade de Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Salmo 5 é o manual do mais que vencedor. O vencedor ganha a batalha, mas o mais que vencedor ganha a batalha sem precisar lutar, porque o Senhor luta por ele. É isso que eu ativo sobre você hoje. Uma vitória sem desgaste, uma vitória pelo favor, uma vitória pelo escudo da benevolência. Descanse no Senhor. Pare de tentar carregar o mundo nas costas. Entregue o fardo pesado e receba o fardo leve de Jesus. Expansão para a densidade de 19.000 caracteres. Meus irmãos, a profundidade do Salmo 5 também nos ensina sobre a retidão. Tu abençoarás ao justo. Ser justo não é ser perfeito, mas é estar alinhado com a justiça de Deus através de Cristo. Quando você se alinha com a palavra, você se torna um ímã para as bênçãos. Efésios 1:3 diz que já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Salmo 5 é o canal que traz essas bênçãos do espiritual para o material. Eu ativo agora a manifestação física das suas bênçãos espirituais. Que o dinheiro que está retido seja liberado.
que a herança que está travada seja entregue, que a promoção que você espera chegue antes do previsto. Eu quero profetizar sobre a sua vida emocional. O versículo 11 fala sobre exultar eternamente. Muitas pessoas vivem em uma montanha-russa emocional, um dia bem e outro dia mal. Mas a promessa aqui é de constância. Exultem eternamente. Eu repreendo todo espírito de instabilidade, todo transtorno de ansiedade e todo pânico. Receba a mente de Cristo. Receba o equilíbrio que vem do Espírito Santo. O seu coração não será mais abalado por más notícias, porque ele está firmado na rocha que é Jesus. Como diz o Salmo 112:7, ele não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Oração de ativação para negócios e trabalho. Senhor, Tu és o Rei e o dono de toda sabedoria. Eu peço que, conforme o Salmo 5:8, o Senhor aplane o caminho profissional deste teu filho e desta tua filha. Que eles tenham ideias que valem milhões, que eles encontrem pessoas certas no tempo certo. Que o escudo da benevolência os proteja de sócios desonestos e de clientes fraudulentos. Eu decreto que o trabalho das suas mãos será próspero e que eles serão cabeça e não cauda. Onde eles colocarem a mão, haverá multiplicação, assim como houve na mão de José no Egito. Lembre-se de Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. O Salmo 5 é essa lei que deve estar na sua boca. Não deixe de declarar esses versículos. Quando o medo vier, diga: o Senhor me circunda com o escudo da benevolência. Quando a dúvida vier, diga: pela manhã o Senhor ouve a minha voz. Quando a perseguição vier, diga: o mal não habitará com o meu Deus. A sua boca é uma fábrica de realidades. Use-a para construir o seu futuro e não para cavar a sua cova. Eu quero liberar uma palavra de proteção contra acidentes e mortes prematuras. O Salmo 5:12 fala do escudo. Eu ativo esse escudo sobre o seu carro, sobre o transporte público que você usa, sobre as estradas por onde você passa. Eu repreendo o espírito de morte e o espírito de tragédia. Você não morrerá antes de cumprir todos os dias que Deus escreveu no seu livro. Você verá os seus filhos crescerem. Você verá a sua descendência ser bendita na terra. A marca do sangue de Jesus está sobre a sua testa, e o anjo da morte tem que passar por cima. Continuação do fluxo de autoridade e exposição bíblica. Considere agora a vitória de Davi sobre o urso e o leão. Ele se preparou no secreto para vencer no público. O Salmo 5 é o seu secreto. É aqui, neste momento de oração, que você está matando o urso da dívida e o leão da enfermidade. Quando você sair deste vídeo e for para a vida real, o gigante Golias já estará derrotado, porque você já venceu no espírito. Eu ativo a sua coragem de leão. Saia da caverna do medo. Saia do esconderijo da insegurança. O rei te chama para o campo de batalha, mas ele vai na sua frente. O general de guerra, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. Eu quero orar por aqueles que estão cansados de lutar. O Salmo 5:1 diz: atende à minha meditação. Às vezes, você nem tem mais forças para falar, só para gemer. Saiba que o Espírito Santo interpreta os seus gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Deus está lendo as lágrimas que caem dos seus olhos agora. Cada lágrima é uma oração que Deus guarda no seu odre. Ele vai converter cada gota de sofrimento em um oceano de alegria. O seu choro pode ter durado uma noite, mas o seu amanhecer de Salmo 5 chegou. A alegria vem pela manhã, e a sua manhã é hoje. Eu decreto uma unção de discernimento. O versículo 9 fala de pessoas que lisonjeiam com a língua, mas por dentro são maldade. Você não será mais enganado. Deus vai te dar olhos de águia para enxergar as intenções dos corações. Ele vai te livrar de lobos vestidos de ovelhas. Ele vai te afastar de amizades tóxicas e de parcerias que só querem te sugar.
Deus está fazendo uma limpeza no seu círculo social para que fiquem apenas aqueles que vão somar com o seu propósito. Receba essa libertação de relacionamentos errados. Oração de ativação final. Senhor, selamos este tempo com a autoridade da Tua palavra. Que cada versículo do Salmo 5 se torne carne na vida deste ouvinte. Que o escudo da benevolência seja visível no mundo espiritual. Que a alegria do versículo 11 seja o combustível para esta semana. Nós expulsamos toda dúvida, todo medo e toda incredulidade. Nós declaramos que este irmão e esta irmã saem desta oração maiores do que entraram. Eles saem revestidos, ungidos e capacitados para vencer. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis. Amém e amém. Agradeço por você ter assistido e orado comigo até o final deste vídeo. Se esta palavra de autoridade e vitória tocou o seu coração e você sente o desejo de contribuir para que este ministério continue crescendo e levando a luz do Evangelho a milhares de vidas, você pode fazer uma doação de qualquer valor via Pix, através do Live Pix, que está aparecendo na tela agora. Toda oferta é bem-vinda e será usada exclusivamente para a expansão do reino de Deus através deste ministério. Que o Senhor te recompense abundantemente por sua generosidade e que a bênção do Salmo 5 te acompanhe por onde quer que você andar.